Pressões e problemas todo mundo passa, mas apenas aqueles que confiam em Deus podem ser livrados milagrosamente. É isso que nós vamos ver no dia de hoje. De repente, Paulo e Silas estavam presos e quando eles oraram, algo sobrenatural aconteceu. Eu sou o pastor Leandro Machado, que alegria ter você aqui no nosso canal. Esse é o projeto Bíblia em um ano. Já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, porque todo dia nós temos aqui um momento especial de leitura da Bíblia para edificar a sua vida, tá bom? Hoje nós vamos ler Atos capítulo de número 16, nós vamos ler Juízes 2 e 3 e nós vamos para Jó 34. Então já pega a sua Bíblia aí, aumenta o som para você ouvir Atos 16, versículo 1. E ele diz assim: Paulo foi o primeiro a Derbe, depois a Listra, depois havia também ali, encontrou um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e Icônio tinham em uma alta consideração, de modo que Paulo pediu que eles os acompanhassem nessa viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Em toda a cidade por onde passavam, instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Em seguida, Paulo e Silas viajaram para a região da Frígia, em Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira de Mísia, tentaram ir para o norte, em direção a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, seguiam viagem pela Mísia até o porto de Trode. Naquela mesma noite, Paulo teve uma visão na qual o homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Embarcamos então para Trode e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, chegamos a Neápolis e dali alcançamos Filipos, cidade importante da região da Macedônia e colônia romana, e ali permanecemos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com algumas mulheres e que ali estavam reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiátira, ou Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela o aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Verso 15, ela foi batizada junto com a sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam, creio que de fato no Senhor, venham ficar aqui na minha casa, disse ela e insistiu para que aceitássemos. Gente, a palavra avançava por todos os lados, eles pregavam e os milagres começavam a acontecer. E isso também é para nós nos dias de hoje. Se nós pregamos a palavra, cremos na palavra, os sinais vão acontecer. Agora vamos lá para o Velho Testamento então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Juízes. Já temos vários livros aqui para conta, já lemos muita coisa, já crescemos muito, Afinal de contas, hoje é o dia 124 da nossa leitura. Bora lá, Juízes, versículo 1 do capítulo 2 diz: O anjo do Senhor subiu a Gilgal, a Boquim, e disse aos israelitas: Tirei vocês do Egito e os trouxe a essa terra que jurei dar a seus antepassados, e afirmei que jamais quebraria a minha aliança com vocês. De sua parte, vocês não deviam fazer aliança alguma com os habitantes dessa terra, mas sim destruir seus altares. Por que vocês desobedeceram a minha ordem? Presta atenção. Você lembra que eles tinham que matar todo mundo, colocar todo mundo para fora? Mas no capítulo 1 de Juízes, a gente viu que várias cidades, porque eles enfrentaram ali um exército, duro de matar, de vencer, eles falaram: não, tudo bem, fica aqui no nosso meio, só serve a gente de escravo. Mas a ordem não era essa. E todas as vezes que eles desobedecem a Deus, o que acontece no Velho Testamento? Maldição, bênção, destruição. Vamos ver o que vai acontecer. Ele diz no verso de número 3: Agora, portanto, declaro que não expulsarei mais os povos que habitam em suas terras. Eles serão como espinhos em suas costas e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, por isso chamaram aquele lugar de Boquim. Ali ofereceram então sacrifícios ao Senhor. Depois que o Josué se despediu do povo de cada tribo de Israel, partiu para tomar posse do território que havia recebido como herança. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e também dos líderes que sobreviveram depois dele, que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel.
Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos e foi sepultado na terra que havia recebido como herança, em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Olha o problema aqui. Nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram as imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o seu Deus, os deuses de seus antepassados, os que havia sim tirado eles do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor e com isso provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir a Baal e as imagens de Astarote. Com isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de saqueadores que tomaram todos os seus bens. Os entregou aos seus inimigos ao seu redor, os quais já não conseguiam mais resistir. Toda vez que saíam para a batalha, o Senhor lutava contra eles e provocava sua derrota, conforme lhes havia advertido com juramento. Por isso, o povo vivia em grande angústia. Então o Senhor levantou juízes para livrar o povo de seus agressores. Contudo, não quiseram ouvir os juízes, mas se prostituíram, adorando outros deuses. Como se desviaram depressa do caminho de seus antepassados, que haviam andado na obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor levantava um juiz sobre os israelitas, o Senhor estava com ele e ele livrava o povo dos seus inimigos, enquanto o juiz assim vivia, pois o Senhor tinha compaixão do seu povo, que sofria sobre o peso da aflição provocada pelos seus opressores. Quando o juiz morria, porém, eles voltavam aos seus caminhos corruptos e se comportavam ainda pior que seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo e adorando. Não abandonavam as suas práticas perversas e seus caminhos teimosos. Por isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel, disse ele: uma vez que esse povo violou a minha aliança, que fiz com seus antepassados, e não me deu ouvidos, não expulsarei mais as nações que Josué deixou por conquista quando morreu. Fiz isso para pôr Israel à prova, para ver se seguiriam os caminhos do Senhor, como fizeram seus antepassados. Assim, o Senhor deixou aquelas nações da terra, não as expulsou de imediato, nem permitiu que Josué conquistasse todas elas. Gente, que doideira, meu! Eu falo que o povo é cabeção. O povo esquece muito fácil das coisas. Eles viram todos os milagres, eles viram todas as coisas e aí de repente, bum, já está esquecendo tudo de novo. Vamos ver aqui, ó, Juízes 3, ele diz assim, ó: essas são as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova os israelitas que não haviam participado das guerras em Canaã. Ele assim fez apenas para dar treinamento de combate às gerações israelitas que não tinham experiência no campo de batalha. Essas são as nações: os filisteus com 5 governantes, todos os cananeus, os sidônios, os heveus que habitavam nos montes de Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Hamate. Esses povos foram deixados para colocar Israel à prova, para ver se obedeceriam os mandamentos que o Senhor tinha dado aos seus antepassados por meio de Moisés. Assim, os israelitas viveram entre os cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, casaram-se com suas filhas e deram suas filhas em casamento aos filhos deles, e assim serviam aos deuses deles. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esqueceram-se do Senhor seu Deus, serviram às imagens de Baal e aos postes de Aserá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou a Cusã-Risataim, o rei de Aram-Naarim, e seus israelitas serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Mas quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, ele levantou um libertador para salvar. Gente, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Os povos de Israel, pensa no povo xarope, ganhava, desfrutava de um monte de coisa. Lembra, mesmo levantando altar, mesmo tentando lembrar, a galera esquecia demais, esquecia demais. E aí, me perdoa, perdão, e Deus cuidava e libertava. Meu Deus, Deus é bom demais. Chamava-se Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. O Espírito do Senhor veio sobre Otoniel e ele se tornou o juiz de Israel. Otoniel guerreou contra Cusã-Risataim, o rei de Arã, e o derrotou, pois o Senhor o entregou em suas mãos. Houve paz na terra durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Eglon se aliou aos amonitas e aos amalequitas, atacou e derrotou Israel, conquistou Jericó, a cidade das palmeiras. Os israelitas serviram a Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos.
Mas quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, mais uma vez ele levantou um libertador para salvá-los, e esse se chamava Eude, homem canhoto, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Os israelitas encarregaram Eude de entregar o tributo a Eglon, rei de Moabe. Eude fez um punhal de 2 gumes com cerca de 40 centímetros de comprimento, prendeu a arma à coxa direita, onde ficou escondida debaixo da roupa, levou a tribo de Eglon, ao rei Moabe, que era muito gordo. Depois de entregar seus pagamentos, Eude partiu com os homens que haviam ajudado para carregar o tributo. Quando Eude chegou aos ídolos de pedra perto de Gilgal, deu meia volta e apresentou-se diante de Eglon e disse: tenho uma mensagem secreta para o Senhor, ó rei. Eglon ordenou: não fale ainda, e mandou seus servos saírem. Eude se aproximou de Eglon, que estava sentado sozinho na sala do andar superior, um ambiente mais fresco, e disse: tenho uma mensagem de Deus para o Senhor. O rei de Eglon se levantou e Eude com a mão puxou o punhal da sua coxa direita e o cravou na barriga de Eglon. O punhal foi tão fundo que o seu cabo desapareceu na gordura do rei. Por isso Eude não tirou o punhal e as fezes do rei começaram a vazar. Que nojento. Então Eude fechou e trancou as portas da sala e saiu pelo pórtico. Depois que Eude saiu, os servos do rei voltaram e encontraram trancadas as portas da sala no andar superior. Pensaram que eles estivessem usando o banheiro privativo, por isso esperaram. Mas como depois de muita demora o rei não saiu, ficaram preocupados e pegaram a chave. Quando abriram as portas, encontraram seu senhor caído no chão e morto. Enquanto os servos esperavam, Eude escapou e passou pelos ídolos de pedra a caminho de Seirá. Quando chegou à região montanhosa de Efraim, tocou a trombeta, chamando o povo para guerrear. Os israelitas desceram dos montes com Eude à frente, e ele disse: sigam-me, pois o Senhor entregou Moabe, seu inimigo, em suas mãos. Os israelitas o seguiram e assumiram o controle dos pontos mais rasos do Jordão, onde se atravessava para Moabe, e não deixaram ninguém passar. Eles atacaram os moabitas e mataram cerca de 10.000 de seus guerreiros mais fortes e valentes. Nenhum deles escapou naquele dia. Israel então derrotou Moabe e houve paz na terra durante 80 anos. Mas é aí que depois de Eude Sangar, filho de Anote, libertou Israel. Certa vez ele matou 600 filisteus com um ferrão de conduzir bois, né? E aí a gente vai ver no capítulo 4. Ai, de novo é a história. E aí, depois que ele morre, Eude morre, o que acontece? Erra de novo. Meu Deus, até quando vai ficar isso? Até quando? Né? Vale lembrar que quem eram os juízes? Eram homens levantados por Deus, né, para de fato libertar o povo. Quando muitas pessoas falam sobre a unção no Velho Testamento, as pessoas às vezes falam assim, que a unção vinha só sobre sacerdote, reis e profetas, mas isso não é verdade. Tá bom? A Bíblia, não é? Ela é mais ampla do que isso. Veio sobre sacerdote, reis e profetas, mas a unção veio também sobre os juízes, a unção veio sobre Moisés e sobre os homens que o ajudaram, não é, a aconselhar. A unção veio sobre os homens que construíram um tabernáculo em Êxodo, tá bom? Então, a unção não vinha sobre todo mundo, de fato, até porque Joel 2,28 anuncia que isso seria um tempo, né, nos últimos dias, né, derramaria do meu espírito sobre toda a carne, Joel 2,28 diz, mas no Velho Testamento a unção ela era um pouquinho mais ampla do que muitas pessoas ensinam aí, tá bom? Então bora lá, Jó capítulo de número 34, e aí Eliúde tá só bordoada, só pancada em cima do que Jó tá falando, chamando Jó de arrogante, falando que ele é soberbo. E aí, bora lá, ó. Agora mais Eliúde vai continuar falando. Eliú, né? Eliúde não, Eliú. Bora lá, ó. Jó 34:1 diz, ó. Então Eliú disse: ouçam-me vocês que são sábios, prestem atenção vocês que têm conhecimento. Jó disse: o ouvido prova as palavras que ouve, assim como a língua distingue os sabores. Portanto, vamos discernir para nós mesmos o que é certo, vamos descobrir juntos o que é bom. Pois Jó também disse: sou inocente, mas Deus tirou de mim meus direitos. Sou inocente, mas ele me chama de mentiroso. Minha dor é incurável, embora eu não tenha pecado. Digam-me alguma vez, houve algum homem como Jó, com sua sede por palavras irreverentes, escolhe como companheiros os que praticam mal e anda com os homens perversos. Chegou até dizer: por que desperdiçar meu tempo tentando agradar a Deus? Ouçam-me, vocês que têm entendimento. Deus não peca de forma alguma. O Todo-Poderoso não pratica o mal. Aleluia, parabéns, Eliú. E aí ele diz, aleluia. E ele vai continuar dizendo: e anda com homens perversos. Chegou até a dizer: por que desperdiçar meu tempo tentando agradar a Deus? Ouça-me, né? Verso 10.
vocês que têm entendimento, Deus não pratica o mal de forma alguma, o Todo-Poderoso não faz. 11. Ele retribui a cada um de acordo com seus atos, trata as pessoas como merecem. Na verdade, Deus não fará o mal, o Todo-Poderoso não cometerá injustiça. Quem entregou a terra aos cuidados de Deus? Quem o fez responsável por todo mundo? Se Deus retirasse seu espírito e removesse o seu sopro, toda a vida cessaria e a humanidade voltaria ao pó. Portanto, se você é sábio, ouça-me e presta atenção no que eu digo. Acaso Deus poderia governar se odiasse a justiça? Você pretende condenar o juiz todo-poderoso? Ele diz aos reis, vocês são perversos, e aos nobres, vocês são injustos. Para Deus não importa a posição da pessoa, Ele não dá mais atenção aos ricos que aos pobres, pois todos foram criados por Ele. Morrem e de repente falecem ao meio-dia. Os poderosos são removidos sem a ajuda de mãos humanas, pois Deus observa como as pessoas vivem e Ele vê tudo o que fazem. Não há escuridão densa o bastante onde os perversos possam se esconder aos seus olhos. Não são as pessoas que decidem o momento em que comparecerão diante do Deus para serem julgados. Ele destrói os poderosos sem consultar ninguém. Ele põe os outros em seu lugar. Ele sabe o que fazem e à noite os derruba e os destrói. Verso 26. Ele os fere porque são perversos. Ele os castiga em público para que todos vejam. Pois deixam de segui-lo e não têm respeito por seus caminhos. Fazem pobres clamar e chamam a atenção de Deus. E ele ouve os gritos dos aflitos. Por que ele está falando tudo isso, gente? Se você lembrar aquilo que a gente leu, Jó estava falando, não, vale a pena ser perverso, porque a galera mete o louco aqui e não dá nada. É isso que o Jó estava falando. Ele está falando aqui, Eliú, não. Isso não é verdade que você está dizendo, Jó. Olha o que acontece, olha o que Deus faz com quem é perverso. E aí ele diz, verso 29. Mas se ele permanecer calado, quem o criticará? Quando ele esconde o seu rosto, ninguém pode encontrá-lo, nem indivíduo em nação. Ele impede que os ímpios governem para que não se caem em cilada, para que não sejam, melhor dizendo, uma cilada para o povo. Porque ninguém diz a Deus, pequei, mas não voltarei a pecar, ou não sei qual foi o meu erro, mostra-me se fiz o mal, e deixarei fazê-lo de imediato. Acaso Deus deve se adaptar à justiça dele, às suas exigências? Você o rejeitou. A escolha é sua, não minha. Compartilhe sua sabedoria conosco. Afinal, pessoas inteligentes me dirão, e os sábios que me ouvem falarão. Jó fala por ignorância, suas palavras não fazem sentido. E é aqui que a gente começa a ver uma construção de algo fantástico. Porque a gente vai perceber que isso, dá um estalo na vida de Jó. E Jó vai entender que o conhecimento dele não representava de fato o caráter de Deus. Então fica comigo que o negócio daqui pro final do capítulo de Jó, meu Deus do céu, é só coisa boa. E ele vai dizer no versículo de número 36, Jó, você merece o castigo mais severo pelo modo perverso como falou, pois o seu pecado acrescentou a rebeldia, não mostra respeito e nem para de falar contra Deus. Então Eliú está falando, você pecou sim, e é por isso que tem coisas acontecendo contra você, e você não para de pecar. Meu Deus, o que será que esse cara ainda vai falar, para Jó? E a gente vai ver aqui, verso 35, capítulo 36, e aí no 37 em diante, Jó começa, peraí, captei a vossa mensagem. Mas vamos orar, porque tem muita coisa pra gente aprender nos próximos dias. Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, obrigado, Pai, porque nós não seremos como Jó, nós iremos aprender, crescer, nós iremos fazer aquilo que é correto, Pai, para alegrar e agradar o teu coração. Obrigado mesmo porque o Senhor tem nos livrado, a tua palavra tem nos ajudado e fortalecido, e eu oro, Pai, para que a gente alegre o seu coração com as nossas atitudes. Cada escudeiro, cada homem e mulher fiel que tem acompanhado essa leitura bíblica, eu oro para que o Senhor prospere e multiplique, para que o Senhor fortaleça, porque onde existe a palavra, existe provisão, existe saúde, existe vida. Eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus, amém. Amém? Se você chegou até aqui, escreve aqui embaixo, Deus é bom, e é isso que Eliú está lembrando, o nosso querido amigo Jó. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder, porque todo dia tem vídeo novo aqui para edificar a sua vida. Compartilha com alguém, manda no grupo da família do WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais e seja abençoado no nome de Jesus. Tchau, tchau.